Estamos de volta e o assunto do Mais Saudável desta sexta-feira é perdão. Você lembra a última vez que você pediu perdão para alguém? Ou lembra a última vez que alguém veio pedir perdão para você? A gente conversou um pouquinho no primeiro bloco o quanto isso faz bem para a nossa saúde física, não é só para a nossa saúde emocional não, viu? Tem estudos e muitos estudos comprovando isso. A doutora Karime vai falar já mais para a gente sobre isso, a doutora Gabriela também. Rúbia vai contar mais para a gente como isso pode influenciar aí nos nossos relacionamentos interpessoais, na nossa vida profissional. Você vai ver como é importante a gente perdoar o outro e mais do que isso, muitas vezes a gente se perdoar, que é muito difícil, não é? Às vezes a gente comete alguma falha, aquela que fica lá dentro no coração e é tão difícil a gente se perdoar, né? E olha, a Camila Araújo foi para as ruas perguntar se as pessoas perdoam, se elas conseguem perdoar. Vamos ver o que o pessoal respondeu? O programa Mais Saudável veio às ruas para descobrir o que as pessoas pensam sobre o perdão. Você costuma perdoar as pessoas? Costumo. É uma coisa difícil para você? Teve alguma situação que foi um pouco mais difícil de perdoar? Não, nenhum momento. E tem alguma coisa que você acha que é imperdoável? Eu acredito que... Não sei, aí já não sei te responder. Às vezes sim, às vezes não, mas a gente precisa perdoar, né? A Bíblia fala que a gente precisa perdoar 70 vezes 7, então é uma chance que a gente tem de poder perdoar, porque se a gente não perdoar, a gente também não pode ser perdoado, né? Você acha que tem alguma situação que é imperdoável ou não? Tudo tem perdão? Eu acho que tudo é perdoável. Nesse mundo a gente não pode ter rancor, não pode ter, como que a gente se diz, raiva de ninguém, mágoa, né? Porque isso só faz a gente ficar doente. E vocês costumam perdoar? Sim. É uma coisa fácil de fazer? Não. Não, por quê? Envolve aquele sentimento ruim, né? Aquela lembrança ruim, né? E tem alguma situação que você acha que é imperdoável? Não tem situação imperdoável. É mais difícil de ser perdoado. Você acha que as pessoas devem perdoar mais? Sim, claro. Vai melhorar muito a vida aqui na Terra. Vocês costumam perdoar? Depende, bem, depende o que é feito pra gente, né? Tem coisa que você acha então que não é perdoável? Não é perdoável, só que a gente não é capaz, né, de perdoar. Deveria de ser, mas... Tem que ser aqui, ó, no coração de cada um. Se a Não pessoa adianta falar que perdoou e não perdoou por dentro, não é? Não resolve nada. Tá certo. E quais situações assim que vocês acham que é mais difícil de perdoar? Por exemplo, uma traição de um relacionamento, ou alguém que passa a perna no trabalho, o que vocês acham? Ofensas, ó, sem merecer. E vocês acham que as pessoas deveriam perdoar mais? Com certeza. O trabalho de hoje em dia é o perdão, não é? Então, mas é difícil. Não impossível, eu acho, mas a gente tem que trabalhar por dentro para aceitar isso e perdoar de coração, eu falo. Se for para perdoar, perdoei e não perdoar nada, não adianta nada, né? Como a minha comadre falava assim, ó, eu perdoei, mas bom fim ele não há de ter. Aí então não resolve, é pior do que se não é. Então, é por aí, eu acho que o perdão é difícil, mas não uma coisa que não possa ser. Bom, a gente ouviu um pouquinho de tudo aí na nossa matéria, né? Tem gente que falando que tudo é perdoável, gente falando que sim, eu perdoo, sim. E aí teve essa senhora aí no fim, que eu acho que a gente podia até começar por ela, que falando que tem vezes, às vezes é difícil perdoar. E é verdade, né? Não é fácil. A gente não pode falar, eu perdoo mesmo, tranquilo, assim. Não é tão fácil assim, não é, doutora Gabriela? Eu achei até interessante quando ela colocou, eu achei muito sincero. Realmente exige uma capacidade o perdão, não é algo simples. Vou perdoar e distribuo o amor, porque quando algo magoa, quando a gente se sente ofendido, e a gente se identifica com essa ofensa, por mais que ela seja muito distante, mas você se identifica, é como se ela grudasse em você. Então, o perdão é algo totalmente intrapsíquico, está aqui dentro. É você conseguir sair dessa identificação e sair dessa posição de vítima no sentido de não buscar a justiça, mas se confiar e saber em quem você é. Saber que aquela ofensa não diz sobre você, mas diz sobre o outro. Reconhecer a diferença em que o outro também erra e que ele está apto. Então, eu achei muito interessante, porque realmente é difícil. Não é fácil sair perdoando todo mundo. Não é, e é legal isso que você falou, buscar o perdão, talvez, não é buscar justiça. Exatamente, é diferente. Não é falar, não, ele vai pagar pelo que ele fez e por isso eu perdoo. Não é isso. Isso seria mais ou menos a vingança, né?
Que é bem diferente, bem né? diferente. É quase o oposto. Só que o perdão, ele ainda é interno, a vingança é externa. O ressentimento, ele é interno. Então, a gente pode pensar o oposto do perdão como ressentimento, que é aquilo que corrói, que machuca, que está no passado, mas está atuando no presente. Então, pode ter acontecido há 10 anos atrás, mas a dor, o sentimento, quando você pensa, vem aquele frio na barriga, o coração acelera, são sentimentos físicos de um sentimento que começou lá atrás. Começou naquela atitude, talvez, Exatamente. que te fez mal, que te ofendeu, e isso fica. Claro, vem vindo, a gente vem alimentando isso. Então, como eu disse no começo, o perdão, quando você libera o perdão para alguém, na verdade é o caminho contrário, você está liberando esse perdão para você. Você está conseguindo sair daquele lugar vitimizado e tomar conta de quem você é e confiar em quem você é e saber que aquilo que a pessoa disse diz mais sobre ela. Sobre a dificuldade dela nessa relação ou sobre algo pertencente a ela e não a você. E às vezes ela precisa até de ajuda, né, doutora Karime? Assim, ela pode até ter cometido uma ofensa, alguma coisa que fez mal para mim, mas ela talvez precise até de uma ajuda ali para conseguir também ver que errou em primeiro lugar e depois para admitir que precisa pedir perdão. Muitas vezes a gente acompanha pacientes que se sentem muito culpados, né? Na depressão, que hoje é a doença mais comum dentro da psiquiatria, o que a gente mais vê no mundo todo, a culpa é um sentimento extremamente importante. E as pessoas às vezes se culpam por pouca coisa, né? Mas para elas aquilo toma uma grandiosidade que se transforma em doença, né? Como a doutora explicou, o ressentimento é sentir duas vezes. Então é a corrosão das emoções da alma. E esse ressentimento leva a várias doenças, né? Por exemplo, o câncer. Já está praticamente comprovado, por exemplo, o câncer de mama, né? Geralmente a mulher tem algum ressentimento em relação à figura masculina. Pode ser do pai, pode ser do marido, né? Geralmente é do marido, né? A medicina chinesa já falava isso e hoje a nossa medicina já vem comprovando. Quer dizer, a ciência falando então, né, que é um mal físico que é causado ali no corpo, mas que vem muitas vezes de um problema emocional. Sim, porque olha que interessante, o ressentimento, né? Então a falta de perdão produz substâncias tóxicas para o organismo. Por exemplo, o aumento de radicais livres. Esses radicais livres são substâncias que a célula deveria jogar fora e ir embora, né? Ou na urina, ou nas fezes, ou no suor, essas substâncias deveriam sair de alguma forma. Essas substâncias, elas aumentam numa proporção tão grande que elas começam, numa reação em cadeia, a atacar as próprias células, né? E essas células, elas podem sofrer atipia. Então, a atipia é uma multiplicação exagerada, errada das células, o que causa o tumor, tá? Aí começa a malignidade. Então, vários tipos de câncer podem começar assim. E eu acho que a gente pode até ajudar quem está assistindo a gente, já começou a chegar perguntas para nós, pelo nosso telão interativo, pelo maissaudável@rs21.com.br, sobre essa dificuldade de perdão e sobre esse ressentimento que fica ali dentro. Vamos ver quem que mandou pergunta para nós, então? Olha aí o barulhinho do nosso telão interativo. É a Bruna Luiza de Anápolis, em Goiás. Boa tarde, Rê. Boa tarde, Bruna. Eu tenho muita dificuldade de perdoar. Normalmente fico remoendo por algo que me magoou. Mesmo quando acho que perdoei alguém, não consigo esquecer o que a pessoa fez. Como eu posso melhorar? Como que a gente pode ajudar a Bruna, então? Tem uma forma que é você entender a intenção positiva da pessoa. Você entender que por trás daquilo a pessoa teve uma intenção positiva. Um exemplo, uma mãe que educa o filho, muitas vezes ela dá um tapinha para educar. A intenção dela não é machucar o filho, é educar. Então, para o filho aquilo foi algo negativo, mas para a mãe tinha uma intenção positiva. Então, eu acredito que encontrar a intenção positiva no que a pessoa faz é muito importante, porque para ela tem uma intenção positiva, muitas vezes. Então, esse é o grande segredo, a dificuldade, né? É encontrar
a intenção positiva naquilo que a outra pessoa É a gente faz. se colocar no lugar do outro, né? Empatia. Eu acho que essa é uma grande mensagem que a gente pode passar, não é? A gente tentar sempre se colocar no lugar do outro. Eu até abri o programa falando ali, né? Que tem aquele mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Então, é a gente fazer essa relação sempre, não é? Exatamente. Com a pessoa que fez mal. Porque você não sabe o que o outro está passando, o que o outro está vivendo, né? Nós temos os nossos problemas, mas o outro também tem os problemas dele, né? Então, nós acabamos querendo que as coisas aconteçam da nossa forma, da nossa maneira de pensar, né? E não vemos como isso pode estar influenciando no outro. Você escuta isso bastante dos seus clientes, Muito. por exemplo, que chegam com reclamações mil da empresa, do chefe, enfim... Só reclamação, né? Mas às vezes não vê que tem atitudes dele ali também que podem estar influenciando outras pessoas de forma negativa. Sim, o problema está muito no outro e não nele mesmo, né? As pessoas estão sempre acostumadas a ver o problema do outro e não delas mesmas. Muitas vezes o outro só está tendo uma reação de uma atitude que a própria pessoa teve. Então, isso é extremamente importante, ver o que tem por trás daquela pessoa, qual a intenção positiva dela, por que ela fez aquilo, o que ela vive, o que ela passa para chegar até aquilo ali. Isso é muito importante para você conseguir criar uma empatia, né? Se colocar no lugar do outro e perdoar. Sim, isso é extremamente importante, né? Saber, primeiro, diferenciar o meu espaço e o do outro e saber que dentro desse espaço existe uma personalidade. Então, aquela velha frase que é chata de ouvir, mas você não vai agradar todo mundo, é verdade. É super verdade, né? Então, a gente está numa geração e num momento em que as pessoas elas estão com uma carência muito grande. Tem que ser amada por todo mundo, não aceita um não, ou não aceita, eu não gostei da sua atitude, e isso vira uma coisa muito grande. Então, você poder se voltar, se conhecer, e entender que talvez realmente você não agrade, que o seu estilo não bate com o estilo do outro, e que as pessoas têm o direito de estarem tristes, de se chatearem, e começar a entender essa distância. É muito saudável isso, a gente conseguir entender que não vamos agradar todo mundo, isso não tem que acontecer. E a gente não tem que ser, muitas vezes, até no trabalho mesmo, assim, amigo de todo mundo, sair para jantar, ir na casa, tem que ter um bom relacionamento. Claro. Não é? Mas você não precisa... Aquele negócio, os amigos, é melhor contar nos dedos os bons do que ter as mãos cheias de pessoas que vão e vêm o tempo inteiro. Então, a gente conseguir entender, quando a gente se coloca, a gente começa a se responsabilizar. Isso que é muito importante. É isso que é importante, né? Acho que é o que a gente está falando aqui, o que a gente vai falar para você bastante no programa de hoje, é se colocar no lugar do outro. E a gente vê que muitas vezes o perdão parte muito mais da nossa atitude do que a gente ficar aqui só esperando uma pessoa chegar e perdoar. Isso não é uma atitude tão legal assim. Ó, tem um recadinho para você que me assiste agora de todo o Brasil, um recado para você que gosta da programação da Rede Século XXI. Sabia que ao se tornar sócio da Rede Século XXI, da Associação do Senhor Jesus, você recebe aí na sua casa, todos os meses, a revista Brasil Cristão? Vou mostrar para vocês, olha só. Tem artigos aqui na revista que vão te ajudar na sua formação, na sua fé. Tem artigos sobre perdão aqui também, viu? Sobre religião, sobre saúde também. Padre Eduardo Dougert escreve na revista para você, Padre Air Mendonça escreve, Frei Rinaldo escreve todos os meses artigos sobre saúde que ajudam bastante você também. Essa revista é um presente nosso para você que contribui com essa obra que é do Senhor Jesus. Então, seja um sócio, ajude a gente a evangelizar, a levar informação. Você pode ligar para a gente, o pessoal do Call Center está pronto para te atender. Os telefones 0800 777 0021 ou então o 19 3871 9620. Ajude a gente, faz muito bem. Você lê tudo que está aqui, são artigos que vão, com certeza, ajudar na sua formação completa. Desde já, agradeço a você que aceita esse nosso convite. Olha, no próximo bloco a gente volta falando mais sobre perdão. E você não esqueça, liga, participa junto com a gente. Tem presente no fim do programa, todo mundo que ligar, que participar por telefone, concorre no fim do programa a um livro do Papa Francisco sobre perdão. É o próprio Papa falando aí pra gente sobre perdão. Então liga, participa por telefone 0800 777 0021 ou então o 19 3871 9620. Estou esperando a sua ligação, estou esperando a sua participação. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre perdão. Até já!